Caríssimos amigos, é sempre muito grato receber os palestrantes que aqui vêm, mas há um toque especial nessa noite de hoje, porque Rossano Sobrinho, o nosso convidado, vem da Espera Feliz, de Minas Gerais, está percorrendo aqui o nosso estado, fazendo diversas palestras, inclusive na Semana Espírita, agora em Vila Velha, e nos brinda com a sua presença nessa casa com o tema Prevenção ao Suicídio. Nosso agradecimento e nosso abraço a Rossano Sobrinho. Senhores, senhoras, jovens, queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Gostaria de agradecer ao Kleber pelo acolhimento, muito especialmente ao meu irmão Roberto Damasceno, que nos recebe todo ano aqui para um périplo de palestras. Nos sentimos em casa aqui em Vitória, Vila Velha, e falar da doutrina espírita é sempre algo singular em nossas vidas. Agradecer ao meu irmão também, Wagner Pereira, de Iguaçuí, que está aqui nos auxiliando, nos ajudando com tanta boa vontade. Abraçar o meu irmão Hélio, de Espera Feliz, que aqui reside, e tantos outros. O Ministério da Saúde, no mesmo ano do Brasil, apresentou também alguns dados. A cidade brasileira com maior índice de suicídio, tal informação pode ser encontrada facilmente na internet, é a cidade de Vitória do Espírito Santo. Em segundo lugar, a cidade de Florianópolis. Estivemos passando na terceira ponte e verificamos como aquela mureta é baixa. E, a nosso ver, carecia ali de uma tela, de uma grade. Mas a questão do suicídio é tão complexa que a mídia possui diretrizes muito claras sobre como trabalhar o assunto, porque não podemos falar de qualquer maneira sobre o suicídio, já que a fragilidade humana, as problemáticas mentais e emocionais acabam conduzindo as criaturas a essa porta falsa. Então, se começarmos a falar demais de suicídio, a descrever fatos, a especificar circunstâncias, casos, nós estaremos paradoxalmente suscitando o pensamento suicida. Então, a mídia possui essas diretrizes muito claras. A partir disso, a nossa proposta, à luz da doutrina espírita, é falar sobre como prevenir, como qualificar a vida na Terra para que não busquemos essa porta falsa. Também nos relatórios, dados curiosos. A faixa etária no Brasil que apresenta o maior índice de suicídio, 21 anos. E vamos, ao longo do estudo, compreender por que disso. Estudando para elaborar este estudo, essa palestra, percebemos que existem duas diretrizes fundamentais para prevenir a criatura humana do suicídio. A primeira, o autoconhecimento. E a segunda, a prática do bem, a vivência da caridade. Então, ao longo de alguns minutos, falaremos um pouco dessas duas diretrizes. Na antiga Grécia, os dois primeiros pensadores que buscaram compreender a criatura humana e a vida foram Leucipo e Demócrito. Mas esses pensadores asseveravam que a vida nada mais é do que átomo, vácuo e movimento. Nada além daquilo que os olhos podem ver. E esses pensadores deram origem a essa corrente, a corrente atomista, que ao longo dos séculos formatou o pensamento materialista e nos conduziu também ao hedonismo. O que é o hedonismo?
A partir do momento que a criatura humana compreende que a vida começa no berço e termina no túmulo, o que nos resta é vivenciar o prazer hedonista, o prazer das sensações, o sexo, o excesso do sexo, a alimentação em excesso, os vícios de toda natureza. Buscar sempre prazer pelo prazer, porque daqui a pouco chega a morte e tudo finda. Mas a criatura humana percebe com o passar dos anos que isso equivale a tentar matar a sede de felicidade nas águas salgadas da ilusão. Que nada disso pode plenificar a criatura humana, porque nós não somos apenas sensações. Nós também carecemos de emoções, e principalmente de sentimento, de transcendência e de elevação. Então, já que a divindade não nos deixa órfãos de espíritos elevados no plano físico, naquele mesmo período, a Terra recebeu a figura singular de Sócrates e de seu discípulo Platão. Sócrates e Platão dão início a uma outra corrente filosófica, ao idealismo. Para Sócrates, a vida não era apenas no seu aspecto material. Para Sócrates, nós temos origem, segundo Platão, seu discípulo, porque ele nada escreveu, no mundo das ideias. E aqui, o plano físico seria apenas um reflexo desse mundo das ideias. O mesmo dizem os espíritos. O plano físico é um reflexo do mundo espiritual. Sócrates foi além. Dizia que o significado da vida pode ser encontrado no imo do ser, que a criatura humana precisa se autodescobrir, compreender sua realidade profunda, e assim criou sua teoria, que ele denominou de maiêutica, em homenagem à sua mãe, que era parteira, porque maiêutica significa parto de ideias. E Sócrates retirou do oráculo de Delfos a legenda: homem, conhece-te a ti mesmo. E os espíritos superiores, na obra básica da codificação, em O Livro dos Espíritos, retoma a proposta na questão 919. Quando Kardec indaga o que é necessário fazer para avançarmos, evoluirmos nessa vida e resistirmos aos arrastamentos do mal, e a espiritualidade superior assevera: um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Mas será que nós nos conhecemos? Quantas pessoas estão identificadas com o corpo? Quantas pessoas estão identificadas com os títulos que possuem? Quantas pessoas se identificam com os cargos transitórios, com o poder temporal, com o poder político, e nós não somos nada disso? Tudo isso é papel social, importante, necessário para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Mas quando nós estamos encarcerados no ego, nós achamos que somos esse papel. Por exemplo, há médicos que são médicos 24 horas. Mas o médico diante do filho não pode ser um médico. Ele deve ser um pai. Ele tem que sentar no chão, sentir a criança, brincar, rolar, porque ali ele é pai. Diante da esposa ele tem que ser marido. Então nós vamos confundindo e abraçando. Isso é apego. Nós somos apenas espíritos. Nós não somos seres da terra tendo experiências espirituais, mas seres espirituais travando experiências na terra para a nossa evolução. Todos os papéis são importantes, mas também são perigosos. Nós não somos líderes espíritas, nós estamos em funções transitórias. Daqui a pouco nós desencarnamos e retornamos. Às vezes a gente fica apegado a certos papéis. Dizem que nosso querido Chico Xavier, certa feita, foi indagado por um jornalista: qual seria a sua missão na próxima reencarnação, já que ele fora um missionário conhecido no mundo e iluminou milhões de consciências? Esperando que o Chico declarasse uma reencarnação missionária junto à coletividade humana. E Chico, daquela forma simples e profunda,
asseverou o seguinte: estou pedindo ao Senhor que possa reencarnar como mãe de 2 espíritos renitentes no mal há milênios, contrários ao Senhor, porque eu espero ter forças para reconduzi-los ao caminho do amor. Quantos Chico Xavier anônimos, quantas senhorinhas na intimidade do lar que a mídia não conhece, até porque nossa mídia não tem interesse, mas estão ali no ministério de luz. Quantas vezes nós adentramos um lar e tem ali 1 ou 2 crianças com síndrome de Down, com autismo, e a nossa visão tão limitada, a nossa parca visão espiritual, a gente olha e pensa: coitado. Não sabemos que ali há um espírito missionário colaborando no reajuste, na reeducação profunda daqueles seres. Porque, como dizia Madre Teresa de Calcutá, quando o homem se levanta, a humanidade inteira se levanta com ele. Então, se eu estou ajudando um ser, eu estou cumprindo uma sagrada missão. Tudo em nossa vida é sagrado. Quando a gente atende uma pessoa, quantas vezes fazemos uma palestra, como falamos em Vila Velha para uma multidão de gente, mas às vezes o trabalho maior pode ser feito ao sair, num bate-papo com alguém que carece de uma orientação, e nós também crescemos, porque à luz da doutrina nós somos todos aprendizes. Sobre o autoconhecimento, sobre o mundo interior, depois de Sócrates, veio o próprio Senhor nos falar. O espírito mais elevado, o nosso governador espiritual, encarna na terra para dizer à criatura humana que o reino de Deus não virá em forma visível, que ninguém dirá ele aqui, ali ou acolá, como está exarado no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 21. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Como assim dentro de nós? E a gente que busca as riquezas do mundo, há até religiões que fazem encontros de empresários para ganhar mais dinheiro, parece que não estudamos nada do Evangelho. Porque Jesus também disse assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É Jesus dizendo: busque o essencial, a conduta digna, nobre, a vivência do bem, e tudo mais chegará até nós. Então a gente fica buscando o exterior e esquecendo da vida profunda, o reino de Deus, a vivência do bem e da justiça. Jesus sinalizou isso o tempo todo, nos concitou a penetrar na nossa intimidade. Quantas vezes ele silenciou? Quando foi indagado pela autoridade o que era verdade, ele silenciou, porque sabia que aquele pigmeu moral não tinha condição de perscrutar a profundidade do significado da palavra verdade. E ele também nunca disse que tinha verdade. Ele asseverou ser a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é muito diferente de ter, porque eu posso saber a verdade, mas não viver a verdade. O conhecimento desperta. Quanta gente adora ler obras espíritas. Se for um romance romântico, aí que a pessoa se derrete. É uma história de amor. Mas será que vamos conseguir colocar isso no cotidiano das nossas vidas? Porque a grande problemática é quando dissociamos religião de vida. Quando eu estou dentro do templo, cresço asas nas costas, falo mansinho, trato todo mundo com ternura. Mas quando eu saio do templo, eu sou mundano. Quando eu sou profano, fora do templo, eu me esqueço. No livro Nosso Lar, do benfeitor André Luiz, o Espírito Emmanuel traz uma reflexão em comum. Ele diz que nós carecemos do espiritismo, também carecemos do espiritualismo, mas muito mais carecemos de espiritualidade. Claro que através do espiritismo nós podemos acessar a espiritualidade, mas nós também podemos ficar dentro dos templos espíritas e não vivenciarmos essas diretrizes, porque espiritismo, diz Emmanuel, é uma obra de educação, ex educare,
Retirar de dentro, ex para fora, os nossos valores mais profundos, a nossa essência, a maêutica de Sócrates, o reino de Deus de Jesus. Mas a psicologia também tem falado disso. O Dr. Daniel Goleman, psicólogo norte-americano, publica uma obra interessantíssima, intitulada Inteligência Emocional. E nessa obra ele fala que a base da felicidade, da inteligência emocional, da inteligência relacional, é o autoconhecimento. Porque quem se autoconhece tem domínio sobre si. Mas vamos aprofundar cientificamente nisso. Temos falado e escrito a respeito, inclusive ano que vem, um livro novo de nossa autoria, sairá pela editora Boa Nova de Catanduva, intitulado Liberte-se da sua mente, do vazio à plenitude. E se o Roberto tiver a compaixão de nos trazer a vitória, traremos esse trabalho que para nós é muito especial, porque é uma síntese de muitos estudos. Bem, nessa obra eu falo dos ritmos cerebrais, que através do eletroencefalograma nós podemos diagnosticar. A criatura humana pode vivenciar 4 ritmos. O ritmo delta é quando a mente está funcionando abaixo de 4 ciclos de pensamento por segundo. É no sono profundo, quando há um refazimento total. O ritmo teta é quando a mente está entre 4 a 7 ciclos por segundo. É um relaxamento profundo, quase um êxtase. É quando entramos em sintonia com os nossos benfeitores espirituais. Mas nos interessa muito especialmente 2 ritmos, o ritmo beta e o ritmo alfa. O ritmo beta, a mente funciona entre 12 a 40 ciclos de pensamento por segundo. É uma aceleração absurda, que segundo muitos estudiosos, 80% da humanidade está vivendo no ritmo beta. É uma aceleração mental. Dr. Augusto Cury diz que uma criança de 7 anos hoje tem mais informações do que o imperador romano da época de Cristo. A nossa mente está entulhada por um mundo de informações que pipocam ao mesmo tempo. Nós não sabemos levantar, nós não sabemos dormir. Estamos sempre agitados, correndo atrás de alguma coisa. Com os recursos da tecnologia, a gente mergulha no celular e perde a vida. Comentamos nessas palestras desses dias que estamos muito preocupados com o uso do celular, porque estamos diante da geração cabeça baixa. Você para e vê os jovens todos olhando para baixo. Outro dia, não só os jovens, eu e minha esposa estávamos numa cerimônia. Quando eu olhei, tinha um casal, o marido olhando no celular e a esposa contemplando a festa. 10 minutos depois eu olhei de novo e ele ainda estava no celular e a esposa olhando a festa. 20 minutos depois, não porque eu seja curioso, eu olhei de novo e o marido estava no celular e a esposa olhando a festa. Claro que não somos fofoqueiros, mas eu cutuquei na minha esposa e disse assim: dê uma olhada. Falou: o que foi? Olha o cidadão, uma fofoquinha branca. Olha o cidadão. Falou: sim. Falei: ele está ali há mais ou menos meia hora. Ele está namorando o celular e a esposa está ali a ver navios. E eu fiquei observando. E foi a festa toda. Dentro dos lares, nós temos visto a meninada ficando monossilábica. O pai fala, a mãe fala, tá, sim, é, Eu acho que é uma evolução, porque no passado a gente falava vossa mercê, depois viemos para o vós me ser, chegamos no você, oralizamos com o você, agora é o ser. Eu desconfio que a gente vai só gemer. Pode ser, né, Cleber? Mas a garotada não fala. Não fala porque está falando sem parar no WhatsApp. E é um problema porque nada mais agradável do que um bate-papo entre amigos. Todo mundo adora estar entre amigos papeando. Mas antes isso tinha tempo e lugar.
Você combinava num barzinho, numa praça, na casa de alguém, comer alguma coisa e papear. Mas o que está acontecendo? Isso é sério para a gente refletir, levar para os nossos lares, conversar a respeito. Porque não são verdades prontas, são análises à luz do conhecimento espiritual. O que acontece? Que a moçada, e muitos adultos também, conversam o dia inteiro com os amigos. Então é um bate-papo em grupo o tempo todo. Com isso, meus clientes me dizem, eu proponho leituras, Rosana, eu não tenho tempo para ler. Nem a meia horinha para desacelerar a mente. Pois é, eu engastalhei no Facebook, engastalhei no WhatsApp. Os jovens estão o dia inteiro. Como vão estudar? Eu proponho, arranque o celular do seu filho e determine horário, rotina. Agora é estudar. Porque ninguém estuda com o celular pipocando aqui e o livro aqui. Porque o nosso nível de curiosidade, se faz um barulhinho, o que a gente quer ver? Quem é? É a nossa carência, porque nós somos todos carentes. Quando a gente reencarna aqui, nós temos uma couraça egocêntrica e nós somos os carentes. Se alguém quer falar com a gente, tem gente que anda com o celular para a rua fora, para dizer assim, eu sou importante. Eu desconfio que alguns nem estão falando com ninguém, mas eles colocam o celular e você para. Eu tenho uma amiga espírita, dona de uma grande loja de material de construção. Às vezes eu entro na loja e ela está com dois. Um aqui, o outro aqui, e ela acha o máximo. Só que não sabe que está construindo a sua loucura. Porque uma mente não pode ser assim. E de vez em quando vem algum funcionário e ainda põe um na frente. Eu falei, mas como que é isso? Ela fala aqui, ela fala aqui, ela fala aqui. Meus amigos, a vida não é assim. Nós precisamos simplificar a nossa vida mental, porque toda doença mental tem a ver com uma fragmentação da mente. Eu estou aqui, mas eu estou em vários lugares, e eu vou perdendo a conexão com o agora. Temos explicado que a mente vive em dois momentos, passado e futuro. Se eu estou muito para trás, ou se eu estou muito para frente, eu estou na mente. E Jesus já falou disso. Quem toma do arado e olha para trás, passado, não está apto para o reino de Deus. A cada dia basta o seu cuidado. Olhai os lírios do campo, as aves do céu, que não semeiam nem ceifam. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um desses lírios. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal, basta o seu cuidado. O que ele quer dizer? Vivamos hoje. Não é irresponsabilidade com o futuro, que a gente tem que planejar, ter metas, mas até ao planejar, fincar os pés no momento presente. Quantos de nós tomamos um banho e não percebemos? A gente só percebe que tomou banho quando a gente desliga o chuveiro. Tomei banho. Onde eu estava? Aqui. Pensando. Esses dias atendi um jovem, professor de musculação. Ele e a namorada. E ele chegou muito preocupado, que ele falou assim, até na hora de namorar, eu não estou presente. Já está entendendo esses mecanismos? Eu fico pensando em 1000 coisas. E atrapalha tudo. Eu falei, é claro que atrapalha. E se um indivíduo, diante do prazer sexual, não consegue tombar a mente, está às portas de uma internação. Porque o prazer sexual é o maior prazer que o ser humano pode ter na Terra. E todo prazer tomba a mente. Você consegue comer uma barra de chocolate e pensar nas suas contas? Você entra em êxtase, comendo. Por sinal, muita gente busca a barra de chocolate para não pensar nas contas. Eu estou falando do chocolate para não falar da maconha, da cannabis, né? Para não falar da cervejinha, para não falar da cocaína, para não falar de outras coisas. É uma forma de fugir, porque a mente está pipocando. Nós precisamos desacelerar. O ritmo beta, nesse ritmo ninguém tem paz, felicidade, harmonia. O ritmo que nos interessa é o ritmo alfa, de 7 a 12 ciclos. Que nós podemos vivenciar o momento presente. Quietude mental. Quando a gente entra nessa faixa, não há passado, não há futuro,
A gente vive a simplicidade do agora. Antoine de Saint-Exupéry dizia que o último degrau da sabedoria é a simplicidade. Nós precisamos viver de forma simples. Não tem nada a ver com não ter dinheiro, não se vestir bem, não é nada disso. Simplicidade mental. Narra uma passagem budista que um cidadão penetrou um templo em busca do mestre. E havia um outro rachando lenha. E ele perguntou: você é o mestre? Ele disse: não, eu sou o rachador de lenha. Ele caminhou pelo templo muito grande, até que quando ele entrou na sala principal, estava lá em postura de lótus o mestre. E ele olhou e falou: uai, o senhor é o rachador de lenha. Ele falou: não, agora eu sou o mestre. Como assim? Quando eu estava rachando lenha, eu era apenas o rachador de lenha. Ou seja, estou fazendo aquilo. Eu não estou pensando em 1 milhão de coisas. Em cada função eu visto aquela função, dou conta daquele recado. Estou pai agora. Estou esposo, estou padeiro, eu vou fazer o pão. Quando nós encontramos plenitude no agora, é tudo. O grande mestre, radicado no Canadá, Eckhart Tolle, escreveu uma obra singular intitulada O Poder do Agora. Tolle era professor na Inglaterra, infeliz, deprimido, perturbado, com pensamento suicida o tempo todo, porque uma mente turbilhonada não gera prazer existencial. O contrário de felicidade não é tristeza. A tristeza é um fenômeno psicológico normal. Você perde um familiar, você fica triste. Você perde um emprego, você fica triste. Termina um relacionamento, você fica triste. É natural. Agora, o contrário de felicidade é insatisfação. Você pode ter tudo e não sentir nada. Então, Eckhart Tolle era professor universitário, bem-sucedido e profundamente infeliz. Certo dia, porém, ele, em profundo sofrimento, tem uma espécie de um apagão e desperta na manhã seguinte em profunda paz. Um raio de sol penetra seu quarto, ele o contempla, deixa a universidade e fica 2 anos meditando em bancos de praça na Europa. Eu suponho que deveria ter algum dinheiro para fazer isso, porque se a gente fizer, a gente morre de fome. Mas ele fica meditando e as pessoas se acercam dele e dizem o seguinte: eu quero isso. Porque as pessoas sentiam a sua paz. As pessoas sentiam o seu estado de presença, a sua comunhão com o momento presente. Os grandes mestres vivem assim. As pessoas se acercavam de Chico Xavier e penetravam o reino dos céus. Por quê? Porque a vibração de Chico, a energia dele. O sinal, um engenheiro da NASA, segundo um jornal de Uberaba, investigou a aura de Chico. A nossa aura tem milímetros. E quando o engenheiro preparou o aparelho para medir, ele constatou uma aura simples, de 10 metros. E as pessoas que adentravam naquela aura, naquela vibração, porque muita energia positiva, a mente desacelera. Pouca energia, a mente turbilhona. Isso é resultado de pesquisas nossas como psicoterapeuta. Observemos que nós, quando estamos cansados, esgotados no final do dia, a gente é irritadiço, nervoso, não tem domínio de nada. Qualquer coisa o copo transborda. Por quê? Baixa energia, cansaço, exaustão, a flor da pele e a mente domina. Quando a gente tem um sono de qualidade, reabastece no plano astral, muita energia, e você desperta, você está sereno, a mente está dominada. Então Chico vivia assim. Eckhart Tolle publica a obra O Poder do Agora. Sucesso no mundo inteiro, atores de Hollywood se tornam seus discípulos, como o Jim Carrey do Máscara, mas não basta ler a obra, tem que praticar. Alguns diriam: como é que ele se iluminou num supapo? À luz da doutrina, nós entendemos que já era um espírito evoluído, que reencarnou, foi encaixotado pelo sistema, por essa grande matrix, foi trabalhar o que os outros achavam que ele tinha que trabalhar, porque muitos de nós não estamos realizando nossos sonhos, estamos realizando os sonhos dos outros. Você tem que passar no vestibular, ser engenheiro, médico ou advogado.
Mas às vezes você veio para ser bailarina, para ser feliz cuidando de moda, para desenvolver a música. Então você não pode, você tem que ir para dentro. Parar um pouco de ouvir as vozes de fora. Claro, se aconselhando com os familiares mais experientes, os especialistas, fazendo um teste vocacional, se quiser, mas ouvindo a voz interna. Certamente Eckhart Tolle não tinha ouvido. E aí ele assume o comando da mente, desperta. O despertar espiritual é quando pensamentos e emoções são colocados na palma da mão do indivíduo. Você tem pensamentos, tem emoções, como diz Joana de Ângeles, mas você não é pensamentos e emoções. Nós não ficamos mais à mercê das circunstâncias. Alguém te aplaudiu, que bom. Alguém te vaiou, não importa. Eu estou num caminho interno de aprendizado, de busca, e você vai crescendo, despertando. Você vai se autoconhecendo. Vai deixando de viver o que os outros acham que deve viver. Ah, mas minha mãe falou tal coisa. Se você é maior de idade, você vai ouvir, meditar e fazer o seu caminho. Porque a proposta é a autonomia espiritual e não a heteronomia. É a lei que vem de dentro, não é a lei que vem de fora. Pois bem, nessa busca, nesse autoencontro, a gente vai descobrindo quem de fato a gente é. Que nós não somos os cargos, que nós não somos o corpo, que tudo isso é transitório, que nós somos espíritos imortais, que nós não somos pais, que nós não somos mães, que nós estamos pais e mães. Como citamos sempre o pensador e poeta árabe Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por ela mesma, vêm por vós, mas não são vossos. Isso é libertador, porque nós vamos amá-los sem possuí-los. Quantas vezes nós amamos e amarramos o filho na nossa cintura? Eu ouvi certa feita de uma mãe, meu filho não vai casar. Eu quero até que ele seja padre, para não perdê-lo. Eu falei, mas como assim? Você vai definir a vida do seu filho? Minha filha me perguntou, pai, o que você quer que eu seja quando crescer? Eu disse, nada. Pai, mas nada? Não. Eu quero saber o que você quer ser quando crescer. Não sei. O que você gosta de fazer? Dançar. Então você pode ser uma bailarina, uma professora de dança. É criança. Quando me perguntou, tinha uns 9 anos, adora dançar. Eu vou determinar para minha filha o que ela vai ser? Eu não sei. Que espírito ela é? O que ela veio fazer? Vamos meditar, vamos estudar. Então, nessa primeira diretriz, busquemos o mundo íntimo, a quietude. Olhem a nossa respiração. Há o momento da inspiração e há o momento da expiração. Significa que na vida nós temos que ter esses dois movimentos. Tem um momento que eu vou para fora. Eu estou no movimento espírita, eu trabalho, eu vou para o meu trabalho, eu relaciono com as pessoas, eu estou na sociedade. É um movimento exterior. Mas tem que ter um momento, ou alguns momentos, que a gente vai para dentro. É o momento da minha oração, é o momento da minha meditação, é o momento da minha quietude, da minha leitura, para desplugar do mundo. Porque se até o Senhor, quando encarnado da terra, evadia do burburinho, ia para as montanhas para meditar, para entrar em comunhão com o Altíssimo, dentro e fora de nós, imaginemos nós. Aí a gente fica no mundo, abraça tudo. E como disse ele mesmo, de que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Tem gente que tem tudo. A gente vê empresários suicidando, autoridades suicidando no exterior dentro de hotéis de luxo, porque ganharam o mundo, mas perderam a paz. Não tem simplicidade mental. Atendendo uma cliente que chegou até mim há algum tempo, como uma depressão profunda, depois de perder a filha, perder entre aspas, entrou numa depressão que durou 10 anos, e através do tratamento conosco, juntamente com outros especialistas, ela saiu do processo. Só que retornou agora deprimida de novo.
E durante algumas sessões ela só reclamou. Reclamou porque o marido enveredou na política, ela odeia política, que a filha adolescente, ela não suporta, que a filha é muito difícil, que o local de trabalho dela é um ninho de fofoca, e reclamou. Uma sessão, duas. Na última sessão eu deixei ela reclamar meia hora. Quando ela terminou, eu disse: eu quero que você me apresente um problema real. Falei: como assim? Já te falei do meu marido, já te falei da minha filha, já te falei do meu trabalho. Eu falei assim: me mostre alguém na terra que não trabalhe no lugar que tenha fofoca. Só se for Jesus Cristo. Me mostre alguém que tem filho adolescente que não seja um desafio. Me mostre quem tem um marido que é São Francisco de Assis. Falei: meu bem, todos nós temos problemas. Ah, mas ninguém me entende. Eu falei: sim, você entende alguém? Você está querendo ser agradada, atendida, assistida por todos, mas está fazendo o que para os outros? E aí entramos na segunda parte do estudo, a segunda diretriz, da vivência do bem, da prática do bem. Eu disse: o que você tem feito para os outros? Ninguém está te suportando mais. Seu marido está te colocando no chão, sua filha também. Você perdeu uma filha, entrou em depressão e está reclamando da filha, que talvez seja o mesmo espírito que tenha voltado e que está com você agora na fase da adolescência. Você está reclamando da filha. Você me fala dela como se estivesse falando uma pessoa estranha. Ela é sua filha. Ame-a, abençoe-a. O que está faltando é abençoar a sua vida. Ela ficou um pouco aturdida. Eu falei: agora eu preciso falar. Você agradeceu hoje pela água que banhou seu corpo? Porque ontem no hotel eu estava observando, a gente abre e vem água limpa. E na África eu vi uma foto certa feita de uma criança bebendo urina de vaca, porque não tem água. Nós abrimos uma torneira e a água lava o nosso corpo, aquela coisa maravilhosa, limpando, higienizando o nosso corpo. Nós nos damos conta da bênção disso? Um copo d'água é bênção divina, segundo os Espíritos, quando eu estou em estado de presença e gratidão, e sinto gratidão. O seu marido está enveredando na política. Eu odeio política. Falei: mas você não vive sem política. Você trabalha num lugar de saúde, um núcleo de saúde, e se não tiver o prefeito, aquilo não funciona. Que bobagem é essa que eu odeio política? Você pode odiar politicagem. Política não. Porque política pode ser das mais elevadas formas de se praticar caridade em sentido profundo. Não em fazer favores, mas em qualificar a sociedade. Quando você assina algum documento para beneficiar a educação, a saúde, você está ajudando a comunidade. Então isso é bobagem, isso é religiosismo. Eu posso não optar por uma vida política, mas eu torço e oro pelos meus amigos políticos. Porque eu sei que podem ser instrumentos de Deus. Ah, mas e a corrupção? É igual o ar. O ar é uma bênção, mas eu posso poluí-lo. A água é uma bênção, mas eu posso poluí-la. Então, em si mesma, a política é apenas um instrumento que a divindade também pode utilizar. E temos pedido para que missionários reencarnem dentro desse ideal, porque nós carecemos de uma renovação total da Terra. Então eu disse a ela: está faltando abençoar sua vida. Agradeça pelo seu alimento. Você tomava 11 medicamentos, agora toma 2. Agradeça pelo seu marido. Pesquise na internet projetos de outra cidade para você ajudar seu marido. Quem sabe ele se elege. Eu acho que ele está doido para se eleger. Pesquise para você ajudá-lo. E no seu trabalho, seja uma bênção. Ah, mas só falam mal de todos. Realmente tem pessoas que vivem só de falar mal dos outros. Existem 3 tipos de pessoas. Pessoas que só falam de coisas. Eu comprei um carro, comprei uma fazenda, eu estou ganhando isso, eu estou ganhando aquilo. Blá, blá, blá. São pessoas limitadas. A gente pode falar disso tudo, mas não só disso. Existem pessoas que só falam mal de pessoas. Não para estudar um caso necessário. Falam, citam nome, querem saber, fofocar, etc. São pessoas medíocres. E existem pessoas que falam de ideias que se tornam ideais.
são pessoas nobres. Nós precisamos alimentar a nossa vida mental, qualificar. Nós vamos conversar sobre o quê? Vamos conversar sobre arte, sobre política, sobre ciência, sobre religião, sobre espiritualidade? Ou nós vamos ficar conversando sobre coisas dos ombros para baixo? Sexo, poder, domínio. Por sinal, a espiritualidade diz que somos acicatados em 3 dimensões de nossa existência, tombamos em 3 aspectos existenciais: na questão do sexo, na questão do dinheiro e na questão do poder. Porque somos muito frágeis. Mas tudo isso pode ser bênção em nossas vidas se a consciência estiver desperta. Então eu disse a essa irmã: comece abençoando hoje. Aí ela disse: mas ninguém mesmo me entende, agora nem você. Aí eu dei o checkmate. Eu disse o seguinte, porque ela fala sempre em se matar. Um tratamento de choque. Eu falei assim: abençoe sua vida por 1 mês. Se você não melhorar em algum aspecto, eu compro a corda. Aí ela levou um susto. O quê? Falei: meu bem, comece hoje, comece ontem. Porque nós temos que ter essa visão do momento. Olha a bênção desse momento. Estamos aqui de pé. E aí contei para ela uma experiência de uma outra cliente, de outra cidade. Essa cliente, dentista, muito bem sucedida, levantou no sábado e olhou a casa desarrumada, e olhou o relógio, e a faxineira não chegou. E ela começou a falar: isso só acontece comigo. Em pleno sábado, isso é cansaço, né? Em pleno sábado, cadê a faxineira? Tenho meu filho, programa. E começou. Ela me contando: Rossana, eu comecei o Muro das Lamentações de Jerusalém. E eu só. Dali um tempo, já desistindo, recebe o telefonema. Era a faxineira: doutora fulana, eu estou em Cachoeiro. Fizemos um exame ontem na minha filha e ela está com um tumor no ouvido. E estamos aqui aturdidos. Diz ela que quase caiu para trás. Falou: Rossana, eu senti uma vergonha tão grande, porque eu estava lamentando porque a faxineira não tinha vindo. E a faxineira com a filha com tumor no ouvido. Nós vamos reclamar de quê? De não ter dinheiro para comprar o tênis de marca, mas se olhar para trás o outro não tem o pé? Está na hora de nós agradecermos, abençoarmos as nossas vidas, sermos uma mensagem de otimismo. Mas e a dor na hora que chegar? Sinta, viva. E a desgraça chegou? Fique desgraçado. Fique. Até passar. Mas tem gente que vive a desgraça antes de chegar. Ah, mas se morrer um familiar. Ai, mas vai morrer. É igual um senhor de 80 e lá vai pedrada, chegou até o Divaldo e falou assim: Divaldo, pelo amor de Deus, estou com câncer de próstata. O Divaldo olhou e falou assim: o senhor queria ter gripe? Uai, mas todo mundo desencarna. Nós estamos aqui cientes disso. Podemos ir daqui a pouco, podemos ir aos 80. Vivamos o momento presente. Muito da nossa infelicidade está na nossa incapacidade de amar. A psicanálise fala que todos nós temos uma pulsão de vida. O que é uma pulsão de vida? Uma força interior, que Freud chamou de libido, que Jung chamou de energia psíquica. É como uma fonte de energia que irradia de nós. Quando essa força é bem canalizada, paz, plenitude, saúde. Vejamos o próprio Divaldo, que esteve no Jô Soares esses dias, vai fazer 90 anos, firme, bonito, bem, saudável, porque vive um ideal superior. E quantos outros que aos 60 estão tão tombados, porque não têm talvez um ideal assim. É claro que ali se trata de um espírito diferenciado, que há alguns séculos já deve estar num trabalho de sublimação sexual, de abraçar o ideal com Cristo, enfim. Então, se você quer viver mais, sirva, seja útil, seja um instrumento do bem. Mas o principal não é ter longos dias na terra, é viver bem os dias que a divindade permitir que fiquemos na terra. Isso é o mais importante.
Já narramos que certa feita uma senhora foi até Chico e falou: Chico, eu tenho tudo. Marido muito bom, filhos excelentes, muito dinheiro, saúde física, mas sou infeliz. E aí o Chico falou: ah, minha irmã, às vezes nos falta a alegria do outro, a alegria que eu não promovo no outro. Eu quero receber alegria, mas eu não gero alegria. Eu não abençoo a vida de ninguém. Eu não trabalho por ideal nenhum. Hoje, na viagem para a Colatina, onde realizamos um estudo, eu estava conversando com o Roberto. Falei: Roberto, quando você começou a fazer esse trabalho tão significativo de trazer expositores de todo o Brasil aqui para Vitória? Porque às vezes a gente não se dá conta, a gente chega aqui, senta, ouve a palestra, gosta, não gosta, vai embora, é beneficiado, não é. Mas tem um mentor encarnado cuidando disso, fazendo os contatos, ligando, recebendo sim, recebendo não, organizando. O Roberto viajou com a gente para tudo quanto é lado. Tem o cansaço. Isso é um ideal. Então a espiritualidade olha e fala assim: que bom. Está colaborando com a coletividade. Estamos trabalhando contra o suicídio. E eu olhei esse companheiro que eu tenho como um pai aqui em Vitória, um carinho muito grande pelo Roberto, falei: que coisa abençoada. Quanta abnegação. E quantos de nós que não temos uma gota de tempo para o espiritismo? A gente tem tempo para tudo, para pescaria, para futebol, para bobajada com os amigos, para cervejada, mas precisa abraçar um trabalho aqui. Está aqui o Kleber na direção da casa, precisando de companheiros, certamente, de pessoas que venham ajudar. Não importa fazer o quê. Isso é idealismo. Aí o indivíduo aposenta e vai para a praça jogar baralho. E joga baralho o dia inteiro. A mulher gosta, porque se ficar em casa é um dinossauro, né? Porque ela acende a luz, ele vai e apaga para não gastar. Ele vai e desliga o fogão, então é melhor mandar mesmo para a praça para jogar baralho. Mas tanto trabalho para ser realizado, tantas instituições filantrópicas, clubes de serviço. Na Índia, até os 18, o indivíduo pertence aos pais. Dos 18 aos 50, a família que construiu. Dos 50 em diante, a sociedade. Ou seja, há um ideal superior. Então eu estava conversando com o Wagner, falei: Wagner, que coisa bonita que o Roberto faz. Um ano antes já está organizando a Semana Espírita, com alegria, recebendo os companheiros, acolhe a gente, leva para aqui, reúne os dirigentes para bancar as despesas, porque tudo tem despesa. Então, eu gostaria de caminhar para o encerramento dessa palestra, abraçando esse irmão, com profunda gratidão por essa oportunidade, porque não é pouca coisa não. Uns falam, mas nos bastidores tem outros trabalhando para que o serviço aconteça, como alguém esteve aqui antes limpando esse chão. E nós somos uma rede. Se o gari não levantar de madrugada para limpar a rua, o prefeito não transita com tranquilidade por ela. E se o padeiro não estiver de madrugada fazendo o pão, a nossa mesa não será tão bonita. O trabalho no bem, o amor. Não precisamos fazer grandes coisas, mas devemos fazer as pequeninas coisas de forma grandiosa, como dizia Madre Teresa de Calcutá. Como a nossa irmã Catarina, que está lá na Itália, iniciando um grupo espírita, idealismo. Poderia estar abrindo uma boate, mas está abrindo uma casa espírita. Para levar a mensagem do Consolador à Europa, a outros corações, já que lá fora o espiritismo murchou, porque o materialismo ainda domina. Mas como o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, na fala de Humberto de Campos, nós brasileiros temos que ir mesmo, porque somos devedores também. E retornamos, porque também lá já vivemos, para levar essa mensagem bendita, porque a árvore do Evangelho foi trazida para cá, conforme nos informa o Espírito Emmanuel. O amor que cobre multidões de pecado. No ano de 1984, dois grandes tenores conhecidos em todo o mundo romperam a amizade. Na Espanha há uma grande rivalidade entre madrilenhos e catalães. Porque a Catalunha deseja autonomia, Madrid quer também dominar, e há uma rixa política.
E dois grandes tenores espanhóis, José Carreiras e Plácido Domingos, romperam a amizade por questões políticas e colocaram no contrato que onde um se apresentasse, o outro não se apresentaria. O tempo passou, a inimizade aprofundou, porém no ano de 1987, o inimigo maior acercou-se de José Carreiras, a leucemia. Ele começou o tratamento, parou com toda a apresentação, o dinheiro foi diminuindo, viagem mensal aos Estados Unidos e não tinha recursos. Foi ficando sem recursos, e começou a passar dificuldade para se tratar. Mas aí se deu conta de que em Madrid havia uma fundação, a Fundação Formosa, e ele buscou a fundação. Foi muito bem acolhido, fez todo o seu tratamento e curou-se. Felizmente, esse grande tenor curou-se e voltou às suas belíssimas apresentações. Mas após a cura, ele voltou à fundação, porque ele queria ajudar, associar-se à fundação. Sua gratidão profunda. Mas recebeu um grande choque, porque ao analisar os documentos da fundação, ele descobriu que aquela fundação havia sido erguida pelo seu inimigo Plácido Domingos, para auxiliá-lo no tratamento. Porém, Plácido disse: não divulgue, o meu nome deve ficar oculto, para que ele possa se tratar. E José Carreiras, tocado por essa manifestação de amor, durante um show em Madrid de Plácido Domingos, invadiu o palco, para impacto de todos, foi até Plácido e ajoelhou-se aos seus pés. E disse: eu vim agradecer. E pedi desculpas por tanta bobagem. Levantou-se, foi erguido por Plácido Domingos, que o abraçou como um irmão. E apenas choraram e selaram ali uma amizade para sempre. Após a ocorrência, um jornalista indagou a Plácido Domingos por que aquilo. Por que ergueu uma fundação para curar um inimigo? E Plácido asseverou: uma voz como aquela não pode se perder. Era a vivência do amor, o amor que nos felicita. Os dois se felicitaram. Como narra aquela história simbólica de dois irmãos que haviam brigado, cada um morava numa fazenda, e as fazendas eram cortadas ao meio por um rio, e um dos irmãos mais orgulhosos contratou um carpinteiro e disse: erga aqui uma cerca, um muro, com madeira faço uma alta cerca para que eu nunca mais veja aquele cidadão. Eu vou à cidade e faço o trabalho. E quando à noite ele voltou da cidade, no lugar de uma cerca havia uma ponte. E que quando ele olhou, o irmão vinha correndo de braços abertos em cima da ponte. E ele, tocado, também correu de braços abertos e se abraçaram. E o irmão disse: você teve coragem de vir até mim. E ele pensou: meu Deus, foi o carpinteiro. Mas tocado pelo amor, ele foi também até o irmão e se uniram. Penso que simbolicamente esse é o carpinteiro de sempre. O carpinteiro de Nazaré, que veio ao plano físico erguer pontes, unir corações, falar que fora da vivência do amor ninguém se felicita. A gente pode ganhar o mundo, mas sem amor ninguém é feliz. Amor no sentido profundo, amor doação, amor serviço. Como está na questão 886 do Livro dos Espíritos, caridade é benevolência para com todos, é indulgência para com as imperfeições alheias e é perdão das ofensas. Que possamos sair daqui nesta noite com essa reflexão: autoconhecer-nos para amar. Espíritas, amai-vos. O primeiro mandamento, o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, mas não apenas uma instrução para fora. Eu sei como funciona a mediunidade, eu sei como ocorre a desencarnação, eu sei como é a mediunidade, eu estudei a geografia do plano espiritual. Não apenas isso, nós temos que estudar a geografia da alma.
o que é a consciência, o que são as emoções, os pensamentos, como eu devo gerenciar isso para melhor servir aos meus irmãos. Espiritualidade é coisa para todo dia, na intimidade do lar, no trabalho, no relacionamento com os irmãos. Não apenas em palavras, mas sobretudo em atitudes. E nós sabemos que todos podemos fazer. Que ninguém é tão rico que de nada necessite, nem tão pobre que não possa doar. E eu encerro com a licença de vocês, dizendo: Senhor, eu reconheço a minha pequenez, e eu venho rogar-te misericórdia. Eu gostaria de ser uma galáxia de estrelas para iluminar a terra inteira, mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a treva, a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser uma chuva generosa, caindo sobre a terra porosa, fazendo reverdecer o chão. Mas se eu não lograr, permita-me ser um copo com água fria, matando a sede e a agonia de quem anda na exasperação. Eu queria tanto ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar as paisagens da terra, mas se não der, permita-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, embelezando as paisagens da terra. Gostaria de ser um trigal maduro, para repletar de pão a mesa da humanidade inteira, mas se eu não conseguir, eu te quero pedir, para ser um único grão que, caindo ao chão, me multiplique no milhão e enriqueça a humanidade com a bênção do pão. Queria ser uma montanha altaneira, de onde se pudesse avistar a terra inteira, mas se não puder, permita-me ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde passa o herói na busca do seu destino e de sua autoiluminação. Deixa, Senhor, ser uma escada para conduzir o artista, o esteta, ao seu ideal, mas se lá não chegar, permita-me ser um primeiro degrau. Eu queria ser compositor, declamador, cantor, para cantar a tua mensagem de luz, mas se eu não conseguir, Jesus, deixa-me ser uma árvore, com a estrada sob sua sombra. Ou então estar ali de mansinho, esperando passar um coração pelo meu caminho. E quando ele se for, eu lhe possa dizer: olá, amigo, para onde vai? E se ele me inquirir: quem és tu? Eu lhe possa dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão. Sou teu amigo, eu irei contigo. E lado a lado eu posso declamar: Senhor, muito obrigado porque eu nasci. Muito obrigado por estar aqui, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo carinho de sempre, a paciência de sempre, pelo amor de vocês. Muito obrigado e muita paz.